Alexandre, diretor superintendente da Indusprev. Estamos aqui conosco, atendendo todos os protocolos estabelecidos aqui para a sede do Sistema Fiergues, o diretor Gilmar Pérez. Bom dia, sejam bem-vindos. A Denise, que é coordenadora do processo de seguridade, as colegas Clauciele, que vocês... Chega mais para cá um pouquinho, Clauciele, que presta aí todo o atendimento e suporte, principalmente aos aposentados, né? E todo o nosso pessoal aqui, Fabiana, e o pessoal de retaguarda. Nós pediríamos licença e autorização dos senhores para gravar este nosso evento, para assim deixar disponível para que os colegas que não conseguirem acessar a reunião neste momento puderem olhar posteriormente. Podemos, então, com a autorização dos senhores, gravar a reunião? Sim. Seguramente. Sim. Bem. Sim. Sim. Ótimo. Tá certo, muito obrigado. Como é que será a dinâmica aqui do nosso encontro, né? Nós faremos aqui uma breve apresentação, né, dos nossos resultados. Também teremos a participação da atuária através de um vídeo da doutora Marília Castro, especialmente feito para o encontro dos aposentados. Ao final do evento, nós teremos aí, então, o esclarecimento de dúvidas, questionamentos, tendo o microfone, então, aberto. Nós vamos pedir licença também para fechar os microfones dos senhores por uns instantes, enquanto aí apresentamos poucos slides, lembrando sempre que a Indusprev está sempre disponível. No ano passado, né, no início da pandemia, no mês de março, nós já estávamos com os convites prontos para manter a 4ª edição do Encontro dos Aposentados, como nós já vínhamos fazendo nos anos anteriores. Infelizmente, tivemos que cancelar o evento do ano passado. Estamos trazendo neste ano, neste novo formato, porque é uma alegria para nós estarmos aqui revendo os nossos colegas, os colegas que muito nos ajudaram na construção da Indusprev e que continuam aqui conosco, nos honrando aí com as suas participações nos eventos, nos nossos encontros e nos visitando eventualmente aqui na sede. Quando nós iniciamos também em 2020, a Indusprev teve que passar pelo seu momento de adaptação. Foi um momento de muita resiliência, muito esforço, mas conseguimos levar todos os nossos processos, os nossos atendimentos, adotamos o regime de teletrabalho, né, numa equipe pequena, mas conseguimos levar até o final de 2020 e até os dias de hoje todos os nossos compromissos. E assim eu quero já, então, agradecer todo o apoio que nós recebemos das patrocinadoras SESI e SENAI, registrar aqui a presença, aqui neste encontro, da conselheira Rosângela Lengler, que representa aí os assistidos dos planos, todos os nossos planos junto ao Conselho, está aqui hoje conosco, a Rosângela Lengler. As patrocinadoras, como me referi, na pessoa da senhora Suzete, a Camila e o André da GEAP, que também participam desse evento de forma remota. Eu vou passar aqui a palavra para o Gilmar para breves considerações e logo em seguida vamos passar aqui alguns slides para levar ao conhecimento dos senhores e das senhoras os nossos fatos relevantes e como que está a saúde dos nossos planos, tá bem? A Gislene está pedindo a palavra. A Gislene levantou a mão lá, será que ela quer fazer alguma colocação?
Antes de fazer, abre o microfone dela lá, por favor. Gislene, tu queres fazer alguma manifestação, Gislene? Acho que ela não está ouvindo. Mas daí é o problema dela. Gislene, tu queres alguma manifestação? Tu não consegue ativar o microfone dela? Não, a gente desativa, mas ela tem que ativar. Tá, Gislene, nós estamos te ouvindo. Bom, então, pessoal, muito bom dia. O Alexandre já fez uma excelente introdução aqui. De minha parte, eu gostaria também de agradecer a todos. A gente conhece a grande maioria das pessoas que estão participando aí. Para mim é um prazer enorme, realmente uma honra estar aqui. Eu já estou, para quem não me conhece ainda, né, eu já estou no sistema Fieres aí há 29 anos. E há praticamente 18 anos na Indusprev. É o meu primeiro ano como diretor, né? Até então eu era contador e também responsável pela área de investimentos. Hoje eu já estou aí assumindo como o chapéu na diretoria de riscos, controles internos, compliance, né? E controladoria. Então, queria dar as boas-vindas a todos. Essa é uma reunião de congraçamento, né? Praticamente de aproximação. Lembrando que nós estamos sempre à disposição de todos aí para eventuais esclarecimentos de dúvidas, contatos, etc. Contatos de toda maneira, de toda ordem. Pois é mais para fazer uma aproximação, vamos apresentar alguns números aqui, mas não chega nem a ser uma prestação de contas, né? É mais um bate-papo, queremos ouvi-los também, dar a oportunidade de vocês entender como estamos funcionando nesse momento tão louco aí no mundo, né? Como o Alexandre falou, o ano passado a pandemia nos pegou de cheio, mas que felizmente conseguimos levar tudo a bom termo, né? Então, muito bom dia e mais uma vez muito obrigado aí pela oportunidade, pela presença de todos. Por favor, coloquem a apresentação ali. Nós vamos compartilhar uma apresentação, né, e o vídeo, na sequência, o vídeo da doutora Marília. Pessoal, todos estão vendo a apresentação? Eu não tenho como ver o resultado agora. Sim. Tá bom. Está pintado em vermelho lá, está compartilhado. Tá bom. Pessoal, nós aqui no formato de agenda de encontro, né? Agenda de encontro, nós mantemos, então, a nossa pauta tradicional, que é apresentar os resultados dos nossos planos Previndi-Senai e Previndi-SESI, também falar um pouquinho do nosso plano Família Indústria, que foi um plano que foi totalmente construído aqui dentro da Indusprev. Já estamos colhendo alguns frutos do plano Família Indústria, teremos oportunidade de apresentar aos senhores e às senhoras. E, ao final, como me referi, um espaço aberto para a gente esclarecer dúvidas, eventuais manifestações, né, de pauta livre. Por favor. Bom, nós disponibilizamos a todos os participantes e assistidos, dentro do prazo legal, que é 30 de abril, o nosso relatório de gestão, que está disponível lá no nosso portal da entidade, no www.indusprev.com.br. Lá vocês encontrarão todos os fatos relevantes, o conjunto das demonstrações contábeis, as notas explicativas, os pareceres atuariais de forma detalhada, as reuniões e os ritos de aprovação das demonstrações contábeis, o relatório do auditor independente, como tradicionalmente nós já fizemos e disponibilizamos aos senhores. Então está lá, convido a todos que leiam, principalmente a seção relacionada ao seu plano, mas também que olhe todo o relatório. Por favor, gente. Nós destacamos aqui
alguns fatos relevantes que nós gostamos sempre de trazê-los, como em atendimento, né, as boas práticas, a nossa transparência na gestão aqui dos nossos planos e também para envolvê-los também em alguns temas que são importantes para a sustentabilidade, tanto dos planos como da entidade, como eu me referi com o Plano Família Indústria. Nós tivemos, em 2020, né, a alteração das taxas de juros dos planos. Isso o Gilmar depois poderá discorrer melhor quando apresentar a rentabilidade dos planos Prevent Senai e Prevent SESI. É uma revisão que se faz todo ano, tornando a taxa de juros cada vez mais aderente ao comportamento do mercado. Tivemos, então, na sequência, toda a construção, a aprovação, o estudo de viabilidade para a instituição do Plano Família Indústria. Vamos falar mais ao final da apresentação. Tivemos aqui a alteração na diretoria executiva. Até então, até novembro de 2020, estávamos o diretor Carlos Vanazzi e eu acumulando funções. A Previdência Complementar, nós tivemos vários compromissos e várias obrigações. Hoje se fala em Lei Geral de Proteção de Dados, compliance, controladoria, riscos. Tem uma série de novidades que foram surgindo para aperfeiçoar cada vez a gestão dos planos e a gestão das entidades. Tivemos também todo um trabalho voltado para a política de privacidade, atendendo à Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês conhecem bem a nossa forma de tratamento dos dados, né? Nós sempre procuramos proteger os dados dos nossos aposentados, os dados dos nossos participantes. Nós trabalhamos com dados sensíveis, tanto dos participantes e aposentados, como dos seus familiares, e isso nós tivemos que, mesmo assim, fazer algum ajuste para atendimento à norma que assim estabelece algumas obrigatoriedades. Tivemos também, em 2020, uma revisão e um estudo completo de todas as premissas e hipóteses atuariais que dimensionam os compromissos dos nossos planos. Que premissas e hipóteses? O atuário, né, revisa tábua de longevidade, taxa de juros, a nossa área de investimentos revisa o número de incidências de auxílio-doença, de aposentadorias por invalidez, desligamentos, uma série de variáveis que são consideradas quando os atuários, assim, projetam os nossos compromissos, que se estendem até 2100 e alguma coisa, o ano de 2120, aproximadamente, quando o plano pagaria lá o último beneficiário dos planos. Pode passar, por favor. Nós teremos agora um vídeo de aproximadamente 15 minutos da doutora Marília Castro, que é a atuária responsável pelos planos. Muitos de vocês a conhecem. Está conosco aqui no Plano Previnde desde a instituição dos nossos planos. É altamente competente e reconhecida no mercado, que fez especialmente um vídeo, né, para vocês, dos aposentados dos Previndes. Deixa eu falar. Ele te pede a compreensão de todos, né? Porque se eventualmente não acharem a qualidade do vídeo muito boa, mas foi um esforço muito grande que a doutora Marília fez para fazer esse vídeo aí, porque ela também não tinha a estrutura necessária ali para fazer especificamente um vídeo com mais qualidade, acabou usando o próprio celular,
Mas a gente entende que vale muito a pena ouvi-la, né? Ela é o responsável atuária pelos nossos planos há muito tempo, tem muito conhecimento. Então, a gente preferiu mostrar o vídeo ainda assim, mesmo com essas limitações aí, mas poder trazer a vocês as informações e a mensagem dela, tá bom? Bom dia, eu sou Marília Castro, sou atuária, trabalho na Atuas e temos o prazer de acompanhar o plano de vocês, que é administrado pela Indusprev, né? Entre os planos que nós acompanhamos, nós vamos aproveitar essa oportunidade para falar sobre os planos concebidos na modalidade de benefício definido, tá? Primeiro, a gente gostaria de salientar o conceito de benefício definido. O benefício definido é aquele em que o meu regulamento define regras de como eu vou calcular, como eu vou determinar o valor desse benefício. E para que o plano tenha condições de pagar esses benefícios, há necessidade de que haja recursos suficientes. Os recursos, eles não são individualizados, eles são globalizados. Eles foram acumulados pelo plano e vão servir para poder fazer a concessão dos benefícios de todos os participantes. E como é que a gente consegue criar um plano com essa característica? Bom, num primeiro momento, a gente faz a avaliação atuarial e determina o custo do plano. A partir do custo do plano, nós definimos como é que nós vamos conseguir recursos para cobrir esses compromissos. Isso é o custeio do plano, são as taxas de contribuição que são definidas e as contribuições que são recolhidas ao longo do tempo. Bom, para isso, o plano precisa, então, posteriormente, de um acompanhamento, para que esses custos sejam redefinidos e a gente verificar se o custeio é suficiente. Esse compromisso, então, é dimensionado e esse dimensionamento ganha o nome de provisão matemática. Essa provisão matemática é registrada em balanço e nós fazemos, então, um comparativo do compromisso do plano com os recursos já acumulados. Quando os recursos acumulados são superiores ao compromisso do plano, nós falamos que o plano está superavitário. Caso contrário, se o ativo do plano é inferior, né, ao valor da provisão matemática, então nós definimos que o plano está deficitário. Bom, como eu falei, durante a vida de um plano, essa situação vai se modificando ao longo do tempo. E para isso a gente faz um acompanhamento e o profissional que faz esse acompanhamento é o atuário. No cálculo atuarial, nós precisamos definir alguns conceitos. O primeiro é o regime financeiro que nós vamos trabalhar. O que é o regime financeiro? É saber se nós vamos dimensionar os compromissos com o pagamento de benefícios no próximo ano ou durante toda a vida dos participantes. No caso específico dos planos Prevind, Senai e SESI, nós trabalhamos com regime de capitalização. Isto é, nós estimamos quando o participante vai se aposentar pela aposentadoria programada, dimensionamos esse compromisso e também verificamos quais os benefícios que ele pode receber enquanto ele está em atividade. No caso, pensões, no caso, aposentadorias por invalidez e etc. Todo esse compromisso, então, ele precisa ser coberto através de contribuições. Então, nós procuramos contrabalançar o dimensionamento desses compromissos com a receita necessária para poder garantir, vamos dizer assim, o pagamento desses benefícios. Como nós falamos, nós fazemos projeções. Nós falamos de benefícios que nós vamos pagar quando a pessoa vier a se aposentar. E a forma da gente fazer essas projeções é a partir de escolhas de hipóteses atuariais, né? Nós adotamos várias hipóteses atuariais, entretanto, existem algumas hipóteses que são mais
relevantes, isto é, quando nós alteramos essas hipóteses, o impacto no resultado do plano, ele é maior, quer dizer, o plano é mais sensível à troca dessas hipóteses. Nós vamos falar, então, aqui de 4 hipóteses que nós consideramos, vamos dizer assim, que podem promover maior impacto no resultado do plano. Uma hipótese é o crescimento real de salário. O crescimento real de salário se eu admito que você tem um salário hoje e esse salário não vai crescer ao longo do tempo, é lógico que eu vou chegar ao dimensionamento do valor de um benefício. Se, entretanto, eu admito que eu vou ter um crescimento de 1% ou de 2% sobre o seu salário, é lógico e evidente que o valor desse benefício ele vai ser muito maior e há necessidade, então, que eu tenha um dimensionamento de compromisso muito maior, né? A outra hipótese que é bastante importante é a tábua de mortalidade. Se eu estou dizendo que eu vou dimensionar benefícios que você vai receber quando você vai se aposentar, eu preciso saber qual a probabilidade de você estar vivo para se aposentar, né? E dependendo da tábua que a gente escolha, né, essa probabilidade pode ser maior ou pode ser menor. Quando nós estamos adotando uma tábua e a gente faz uma escolha por uma tábua mais longeva, que vai admitir que as pessoas devem viver mais tempo, naturalmente o compromisso do plano acaba se elevando, porque eu preciso de recursos para pagar benefícios por mais tempo. A outra Ficou mudo o vídeo, Alexandre. Sim, ela iria para a terceira situação. Tá, terceira hipótese ali. Estamos adotando uma tábua Ok. e a gente faz uma escolha por uma Estão tábua ouvindo agora? mais longeva, que vai admitir que as pessoas devem viver mais tempo, naturalmente o compromisso do plano acaba se elevando, porque eu preciso de recursos para pagar benefícios por mais tempo. A outra hipótese que também é bastante importante é a taxa de juros, né? Se eu trabalho e faço um cálculo com uma taxa de juros de 5%, eu encontro o resultado. Se eu baixo essa taxa para 4%, eu tenho um outro resultado muito maior. Por quê? Porque eu preciso de mais dinheiro proveniente de contribuições, porque o retorno do investimento ele vai ser menos significativo. Por exemplo, né, se eu tenho uma pessoa de 55 anos ganhando R$1.000 e eu trabalho com uma taxa de juros de 5%, eu vou dizer que eu preciso alguma coisa em torno de R$180.000 para cobrir esse compromisso. Se eu altero e baixo um ponto percentual, o que era R$180.000 passa a corresponder a R$200.000. Quer dizer, então, a taxa de juros, a escolha da taxa de juros, ela tem uma influência bastante significativa sobre os resultados que são alcançados. Bom, e como é que eu escolho essas hipóteses, né? Para que a gente possa fazer a escolha das hipóteses, a gente desenvolve testes estatísticos que vão indicar para o caso específico quais as hipóteses que eu não devo usar, porque não são aderentes à minha realidade, e quais as hipóteses que eu posso usar, porque não são rejeitadas no meu teste, né?
Então, através desses testes, a gente tem uma pré-seleção e, com o aconselhamento da TUA, junto com a equipe técnica da Indusprev, nós elegemos, então, as hipóteses que devemos adotar a cada exercício. Então, isso vai se modificando ao longo do tempo. Em resumo, nós podemos colocar para vocês que em dezembro de 2020, o plano Previnde ligado ao Senai o resultado foi obtido com base num levantamento de dados em que havia 452 pessoas vinculadas ao plano, sendo 207 ainda em atividade e 245 pessoas já em gozo de benefício. Ora, para essas pessoas que já estavam em gozo de benefício, eu preciso hoje ter alguma coisa em torno de 141 milhões. E para as pessoas que ainda estão em atividade, eu já preciso ter alguma coisa em torno de 47 milhões. Por quê? Esses 47 milhões aplicados e somadas às contribuições que ainda serão recolhidas ao plano, passarão a ser suficientes para pagar os benefícios que, em princípio, estão previstos no plano para as pessoas que hoje fazem parte do plano. Nesta mesma oportunidade, o patrimônio do plano era da ordem de 202 milhões. Então, comparando o patrimônio com o valor da provisão matemática, nós percebemos que o patrimônio é superior às provisões matemáticas e, por isso, nós temos como resultado um superávit da ordem de quase 14 milhões de reais. Esse superávit não significa uma sobra ou um recurso desnecessário. Esse superávit, ele é guardado para cobertura de eventuais desvios. Conforme eu vou trocando as minhas hipóteses ou desvios mesmo em relação aos eventos estimados. Naturalmente, essa acumulação ela não é indefinida. Pela legislação vigente, nós temos um limite para a acumulação desses superávites. E quando o superávit ultrapassa esse limite, então nós precisamos fazer revisões, quer com a redução da contribuição que vem sendo recolhida, quer com a suspensão da contribuição, ou esgotar dessas duas hipóteses com a instituição de um benefício adicional. Da mesma forma que nós temos a utilização do superávit, nós temos a utilização, a possibilidade de ocorrência de um déficit técnico. Isto é, em algum determinado momento, o ativo do plano ser insuficiente para cobertura dos benefícios. E, neste caso, a legislação vigente, ela também estabelece uma possibilidade de variação. Ela também estabelece um limite a partir do qual nós temos que adotar providências para que as promessas feitas pelo plano possam ser cumpridas. E, nesse caso, então, nós teríamos que estabelecer uma contribuição extraordinária para poder fazer a cobertura desse déficit técnico. No caso do SESI, nós já tínhamos, o que registramos no final do exercício, teve como base 557 pessoas, sendo que 226 pessoas ainda em atividade e 333 pessoas já em gozo de benefício. Para os benefícios já concedidos, a necessidade de recursos da ordem de 206 milhões e nos benefícios a conceder, 42 milhões, totalizando um compromisso da ordem de 248 milhões de reais. No caso do SESI, do Previnde SESI,
O patrimônio observado em 31 de dezembro era da ordem de 257 milhões, e a diferença entre o ativo do plano e o valor das provisões matemáticas é da ordem de 9 milhões de reais. E toda a lógica que nós explicamos em relação ao plano do Previnde Senai se aplica também ao Previnde SESI, quer na apuração de superávit, quer na distribuição de superávit, quer na apresentação de déficit técnico ou no equacionamento de déficit técnico. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, espero ter auxiliado, né, aos participantes a entenderem um pouquinho do funcionamento, da lógica de funcionamento do plano, e espero também que, passado esse momento que nós estamos vivendo, em que temos que usar máscara e temos que, o mais possível, manter o distanciamento social, nós possamos fazer uma reunião presencial e possamos trocar abraços, que na realidade é um movimento de muito sentimento, né? Mais uma vez agradeço, peço desculpas, de repente, se essa experiência, né, não ficou muito bem ajustada, né, porque para mim está sendo uma novidade fazer um vídeo, e fico à disposição, se tiverem dúvidas, coloquem por Indusprev, e certamente a gente vai tentar auxiliá-los. Em meu nome, em nome da Atuas, que é o escritório onde eu trabalho, e que eu tenho uma equipe que ajuda a acompanhar o plano de vocês, a desenvolver os trabalhos, nós agradecemos a oportunidade e desejamos um bom dia a todos. Pessoal, quem conhece a Marília, né, pode atestar aí a competência do trabalho realizado, né? E quero também registrar aqui o nosso agradecimento especial à doutora Marília. Como disse aqui o colega Gilmar, não foi fácil, né? A Marília é muito competente na área dela, teve um esforço muito grande para fazer esse vídeo, especialmente para os aposentados do Previnde Senai e Previnde SESI. Nós continuamos aqui agora, né, com a chegada aqui do nosso diretor Carlos Zuanazzi, né? Queres fazer uma saudação, Zuanazzi? Vocês vão botar as imagens lá. Bom dia a todos. Coloca as imagens. Tá bom o som aí para todo mundo? Bom dia. Atrasei um pouquinho, mas estamos aqui, vou participar um tempo aqui com vocês, né? Vamos ficar aqui à disposição nesse encontro. É o primeiro que eu participo, né, Alexandre? Isso. Poderia estar participando como aposentado, mas vocês estão me dando serviço ainda. Não consigo parar. Então, estou aqui dedicando mais um pouco do meu tempo, né, para as coisas do nosso sistema, que, enfim, as nossas coisas, porque a gente se aposenta, mas fica vinculado aí a uma série de questões ainda que às vezes nos preocupam, né? E quem está aqui tem que fazer o esforço para deixar vocês um pouco mais tranquilos. Vocês têm a certeza que a gente tem cuidado de tudo aqui, né, com todo o esforço possível que a gente pode fazer. E é claro que os tempos, às vezes, nos trazem coisas que atrapalham um pouco, mas a gente vai indo. Eu brinco aqui, é que nem o pessoal que conhece a filosofia do AA, né, o pessoal se compromete por 24 horas a cumprir, né, as suas determinações. Aqui também a gente, a cada ano, a cada período, a gente se compromete em cumprir, assim a gente vai renovando e vamos indo. Estamos todos aqui, né? E eu acho que isso que é o mais importante. Então, que tenhamos aí um bom encontro, um bom dia, enfim, e estamos aqui junto com vocês, participando aqui até às 11 horas, por aí eu vou estar aqui. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigado, Zuanazzi, né? Só lembrando, eu já tinha feito um agradecimento lá no início do nosso encontro, né? A tua participação aqui, bem como da Suzete e do time ali da área de gestão de pessoas, demonstra todo o cuidado que o SESI e o SENAI têm para com o plano, né?
O plano eles têm que estar aderente também, além das necessidades dos participantes e aposentados, mas ele tem, sim, que merecer todo um acompanhamento do SESI e do SENAI. E isso, neste momento, estamos muito bem representados. Por favor, pode colocar ali a apresentação. A doutora Marília já antecipou aqui alguns dados em relação à população e resultados, mas a gente quis trazer novamente, até para fixar, né, para vocês levarem também como conhecimento a mensagem. O Previnde Senai, então, né, naquela população de 451, tinha ali um resultado total de aproximadamente 14 milhões. O Gilmar depois vai voltar a este assunto. E o Previnde SESI, com 546 pessoas, entre participantes e aposentados, um resultado total de aproximadamente 9 milhões. Estes dados estão lá no nosso relatório de gestão, que eu me referi anteriormente. Por favor. Vou passar aqui agora a palavra para o Gilmar, que vai fazer breves comentários sobre as demonstrações aí dos planos Previnde Senai e Previnde SESI. Bom, pessoal, aqui falar depois da Marília é sempre uma tarefa muito difícil, né? A Marília tem muito conhecimento e quando ela fala, ela acaba falando sobre o plano como um todo, né? Tanto do ativo como do passivo, né? Mas nós trouxemos aqui duas fotografias, uma de cada plano, porque isso é o que foi divulgado, né, na nossa página, né, nos nossos meios de comunicação, que é uma obrigação legal. Então, até para esclarecer alguma coisa, nós trouxemos aqui as fotografias e tentando traduzir um pouquinho o que a Marília falou lá, sem colocar em tela, né? Então, hoje o Previnde Senai, ele tem, na verdade não é hoje, tem mais essa questão que precisamos colocar, isso é o resultado de dezembro, né? Nós já estamos aí com uma defasagem de 5 meses, mais ou menos, né? Mas a realidade ainda é muito semelhante, não teve nenhuma alteração significativa. Normalmente esses números alteram, especialmente nos planos Previnde, né? Que eles têm hoje o que chamamos de ALM, e já explicamos isso em outros encontros, não quisemos trazer nesse momento aqui mais uma vez a explicação do que é o ALM, que é o casamento do ativo e do passivo, para não cansá-los, não ser repetitivo todo o encontro falar a mesma coisa. Então, nesses casos, nesses dois planos, a variação do ativo ela é pouco significativa, a variação se dá nos termos das taxas de juros contratadas dos títulos públicos, que fizemos a grande maioria lá por 2015, né? Diferente dos planos de contribuição definida, que esses, sim, eles sofrem o impacto do mercado diariamente. Nos planos Previnde, eles estão imunizados. Daí a boa rentabilidade que se tem nos últimos anos, né? Uma rentabilidade flat, né? Acima de 5%. Então, ali nós temos hoje no Previnde Senai 192, quase 193 milhões em ativos, né? Gerando ainda um resultado superávit técnico acumulado de apenas R$ 89 mil, né? E um equilíbrio técnico ajustado da ordem de 13 milhões 900, quase 14 milhões. Aqui que é a questão importante da gente falar, né, do superávit técnico acumulado ser tão baixo ali, né, porque aqui tem uma questão técnica de contabilidade. Quando a gente traz esses títulos marcados na curva, eles não sofrem a variação do mercado, mas depois a legislação faz com que a gente faça um equilíbrio técnico ajustado, trazendo esses mesmos títulos para a mesma mata atuarial, deixando assim a evidência de tão confortável como estão os planos, né? O quão confortável eles estão, né? No caso do Senai, ali temos um resultado de quase 14 milhões de reais, baixou um pouquinho do exercício anterior, em função de tudo aquilo que a Marília explicou, alteração de métricas, né, de tábua atuarial, de inflação, de uma série de situações ali em que vão impactando o nosso passivo todo ano, e normalmente esse resultado aparece lá por novembro, outubro, novembro. Então, em outubro, novembro, nós traremos uma nova realidade para os planos, considerando a evolução de um ano,
e ali novamente nós teremos uma nova situação, mas que a princípio no Prevent Senai está muito tranquilo. E pode mudar ali para o SESI, por favor, Fabiano? No SESI também é um resultado um pouco mais justo, vocês podem ver ali que tem um déficit técnico acumulado, considerando aquilo que eu falei, que é o ativo imunizado, ou seja, a carteira sempre correndo a uma rentabilidade flat, né, mais ou menos com aquelas taxas de juros contratados, não sofrendo a influência do mercado. E quando a gente traz isso para um ajuste de precificação, ele engorda um pouco o resultado ali em 16 milhões, trazendo um equilíbrio técnico ajustado na ordem de 9 milhões positivo. Então, também, ele tem ali uma variação negativa, evidentemente, né, do exercício anterior para esse, mas muitas coisas acontecem ao longo do ano. Por exemplo, eu acho que todos devem saber, o crescimento real de salário para esse ano vai sofrer o impacto com o fim do quinquênio. Então, isso vai trazer um resultado positivo para o plano. E outras situações, pessoas que vão saindo, pessoas que vão se aposentando. O plano ele vai se movimentando mês a mês, né? Então, nós temos aí uma tranquilidade com relação aos resultados, estamos bem longe, a princípio, né? Salvo se aconteça um evento muito grande aí que a gente não tenha domínio, mas estamos muito longe ainda de ter a necessidade de fazer algum equacionamento de déficit ou até de tomar alguma atitude mais radical. A princípio, a mensagem é positiva, de tranquilidade. Me coloco à disposição aí, se vocês tiverem mais dúvidas para saber, se alguém por acaso olhou as demais demonstrações lá que estão nos relatórios, fica à disposição. No final do período nós abriremos a palavra e vocês podem se manifestar. O que fica aqui é a mensagem positiva neste momento, certo? Pessoal, eu vou passar aqui agora a palavra para a colega Denise, que vai fazer também breves comentários, né, sobre a nossa rotina, sobre alguns compromissos aí que temos. Nós temos recebido muitas ligações em relação a esclarecimento sobre recadastramento anual, sobre algumas situações desse tipo. Então, a Denise vai dar aqui um esclarecimento a respeito disso. Bom, bom dia, pessoal. Eu vou levantar, que a pessoa é um pouco desprovida de altura, eu estou com os pés aqui dançando embaixo da mesa, tá? Então, só para vocês me enxergarem melhor aí. Eu não estou enxergando. Tá, e antes de seguir no que está na pauta, tá? Ali no recadastramento, eu queria perguntar para vocês se vocês já viram que tem disponível no nosso site os contra-cheques para consultar. Eles foram disponibilizados em janeiro e vocês podem ali consultar o contra-cheque de vocês, emitir o contra-cheque de períodos anteriores, inclusive, tá? Então, ele está lá disponível, não precisa mais mandar mensagem aqui para a Indusprev para pedir o contra-cheque agora, ok? Quem não tem login. Vocês têm que entrar na área restrita, entrar no site, na área restrita do site. Lá na área restrita vai ter, vocês vão colocar a sua matrícula, a empresa, e vai pedir a senha. Vocês podem colocar recuperar senha, a princípio todos têm senha cadastrada, tá? E vai para o e-mail que deve estar cadastrado na Indusprev. Caso não tenham retorno dessa solicitação, daí vocês contatem conosco para a gente ver qual e-mail que está cadastrado lá, que ficou vinculado àquela senha, para vocês poderem consultar. Tá bem? Então, é uma coisa que a gente era um projeto grande, né? Então, a gente demorou até para colocar isso, mas, enfim, a gente conseguiu lá disponibilizar isso para vocês. Tá bom? Agora, continuando aqui, são os recados que a gente sempre passa, né? Como o Alexandre disse, já tem muita gente perguntando do recadastramento, porque a gente costumava fazê-lo em maio ou nessa oportunidade do nosso encontro. A gente continua utilizando o CISOB, que é um registro onde aparecem todos os falecimentos, todos os óbitos, e aí a gente faz essa consulta lá para certificar que as pessoas estão ter a prova de vida, na verdade, tá? Então, a gente utiliza o CISOB, então a gente não está fazendo formulários, toda aquela função que a gente fazia nos anos anteriores, tá?
Os aposentados por invalidez, a gente precisa ainda solicitar uma cópia do último extrato de pagamento, porque muita gente teve alta de invalidez. Claro que tem alguns critérios, a gente está pedindo só para aposentados por invalidez abaixo de 60 anos de idade, que na verdade, é o mesmo sistema que o INSS utilizou para fazer a perícia das pessoas, né? E dar alta. Nós tivemos o ano passado 2 ou 3 altas de aposentadoria por invalidez e retornaram para auxílio-doença. Então, essas coisas a gente precisa, são espécies de benefícios diferentes, a gente precisa de uma comprovação maior, ok? Os formulários, eles ficam disponíveis a qualquer momento, né? Só vocês pedirem para a gente, precisa fazer alguma atualização lá, a gente disponibiliza para vocês fazerem essa atualização, tá? Pode passar. Lembrando que pode ser descontinuado o serviço do CISOB, pode acontecer alguma coisa que a gente não tenha como comprovar, ter a prova de vida, né, das pessoas, e até para proteção do plano, então a gente pode voltar a qualquer momento a solicitar alguma comprovação, mas aí a gente vai estar divulgando e vai estar mandando para vocês todas as informações para que a gente consiga proceder a essa validação, tá? E para manter o cadastro sempre atualizado, isso é normal, a gente já vem avisando já há um bom tempo, né, que quando a gente for conceder um benefício, por exemplo, no caso de morte, a gente vai utilizar o último formulário. Então, lá, se alguém tem pai, mãe, na falta do pai e da mãe, lá só tinha o pai, só tinha a mãe, tem que atualizar isso para a gente, tá, pessoal? Preferiu redistribuir o pecúlio diferente da forma como está atualmente. Então, isso na verdade, uma faculdade de vocês que pode ser feita a qualquer momento e deve ser feita para manter atualizado. Tá bom? Eu retorno aqui a palavra agora para o Alexandre para seguir. Tá bem. Pessoal, chegou então o momento de nós conversarmos sobre o Plano Família. Já estamos nos encaminhando aqui para o final, né, deste encontro. O que é o Plano Família? Né? O Plano Família, né, ele foi totalmente desenhado para os atuais participantes e aposentados e também os seus familiares, filhos, netos, sobrinhos dos atuais participantes e aposentados. O Plano Família Indústria é um plano totalmente desvinculado dos demais planos da Indusprev, totalmente desvinculados das entidades SESI e SENAI, que nasce como uma opção para que os nossos atuais aposentados e os nossos atuais participantes estendam o benefício da Previdência Complementar e busquem a proteção dos seus familiares. Este é o espírito aqui, o conceito e o objetivo da instituição do Plano Família Indústria. Ele teve o seu início em janeiro deste ano, nós já estamos com muitas adesões, alguns aposentados já colocaram filhos, esposa, netos no plano, estamos bastante satisfeitos e queremos aqui aproveitar alguns minutos para falar um pouco mais sobre o Plano Família e explicar o seu funcionamento básico. Por favor. Como eu já disse, né, o plano, então, ele disponibiliza o acesso dos familiares, né, a um plano, a formação de reservas para logo ali na frente, né, em eventual necessidade, fazer uso desta reserva de forma parcial ou para fins de aposentadoria. Isso é uma diferença em relação aos previndes. Há o acesso, depois de 3 anos, 5 anos, de parte dos recursos, né? Isso é um diferencial do plano. Ele oferece alternativas bastante flexíveis na sua modalidade. Ele traz, né, como pano de fundo, o engajamento das famílias
na cultura previdenciária e de proteção. Ele estabelece uma contribuição mínima de apenas R$ 75,00 por mês, mínima. Como disse, um plano totalmente desvinculado dos demais e serve para que a Indusprev criou este plano, né? Para ter, sim, uma diluição dos seus custos administrativos. Ele se torna atrativo também para aqueles colegas em atividade ainda nas patrocinadoras, que ao saírem do SESI, ao saírem do SENAI, quiserem manifestarem, né, a sua opção de deixar os seus recursos na própria Indusprev, num outro plano, com uma contribuição e regras mais flexíveis de acesso aos recursos. E assim nasceu, então, o nosso Plano Família. Certo? Por favor. Eu deixo o convite aqui para quem ainda não teve conhecimento, não recebeu nenhum material explicativo sobre o nosso Plano Família, que discutam junto aos seus familiares, com seus filhos, com seus netos, nos procurem, né? A gente está aí num esforço de venda muito grande com o Plano Família. É uma oportunidade para os filhos, para os netos, né? Para fazer frente a uma despesa de faculdade, qualquer outra despesa que, porventura, se queira se planejar, o Plano Família também é um instrumento de planejamento neste sentido. Então, fica aqui o convite para conhecer o plano desenhado para a proteção de quem você ama. Por favor. Nós chegamos aqui, de acordo aí com o nosso horário previamente programado, a oportunidade aqui de nós conversarmos. Por favor, nos encaminhem aí, levantando a mão no nosso aplicativo aí, para nós abrir o microfone, para vocês tiverem algum esclarecimento de dúvidas, algum questionamento, seja do Plano Previnde, seja do SESI, seja do Plano Família, qualquer coisa relacionada à gestão. Desde já, eu quero agradecer as manifestações que nós já estamos recebendo aqui na mesa, parabenizando pelo evento. Nós ficamos muito honrados, como o Gilmar, eu acho que destacou. Nós também aguardamos a cada ano este momento para reencontrar os amigos. Para nós é uma satisfação muito grande tê-los conosco nesse dia. Eu deixo, então, aqui agora o espaço aberto para as manifestações. Gislene, tu tinha levantado a mão antes, Gislene? Lá, o seu João. O seu João lá. Tem que abrir o microfone dele lá, ou ele abrir. O senhor tem que abrir o microfone, seu João. Acho que ele não vai saber, não tem como abrir. Não tem como abrir de todos, será? Vai abrir de todos. Só um minutinho, por favor. Tem um probleminha técnico aqui, só um pouquinho. Não consegue, clicando lá no microfone dele. Sim, clicando no dele. Tu não consegue? Sim. Então, clica lá. Não, ele que tem que abrir, eu não consigo abrir. Seu João, o senhor mesmo tem que apertar ali no seu microfone e habilitar o microfone. Está ouvindo agora? Agora sim, por favor. Está ouvindo? Tudo bem? Não, eu queria saber sobre esse plano familiar aí, quantos anos eu teria que pagar para ter a legitimidade de receber depois? O plano família, né, como eu disse, ele é um plano bastante flexível. Ele admite, a partir do 3º ano de contribuição, um resgate, né, uma retirada de 20% do patrimônio, né?
Após 5 anos de plano, após 60 meses, 5 anos de plano, um benefício temporário para fazer frente àqueles gastos que surgem aí, aquelas despesas que surgem de forma inesperada. Para fins de aposentadoria, o plano estabelece um mínimo de 15 anos de permanência no plano. 15 anos de permanência no plano. Podendo ter acessos mais imediatos a partir do 3º ano e do 5º ano. Tá bom, tá bom. Tá bem explicado. Tá certo. Eu acho que, eu não sei se alguém... Eu queria só fazer um complemento, Alexandre, não sei, posso ter me passado aqui e não ter prestado atenção, mas eu acho que é bom enfatizar que este plano família, a estrutura dele é bem diferente dos prevíndios, né? Os prevíndios são os planos de benefício definido, onde a renda, nos últimos anos de contribuição, dependendo de um plano ou de outro, muda um pouquinho o regulamento, é baseado naquela renda ativa, né, que as pessoas recebiam durante a carreira. Esse é um plano de acumulação, né? Qualquer benefício ou qualquer outro tipo de resgate, etc., vai depender do esforço contributivo, né? Então, depende de quanto que a gente vai investindo, de quanto que a gente vai conseguindo no mercado financeiro rentabilizar esse patrimônio. Aí sim ele vai sofrer com as ocorrências, as variações do mercado financeiro, podendo ter uma rentabilidade muito boa, outro pode ter uma cota negativa em algum mês, algum período, mas esse é uma característica do plano, essa é uma característica do plano, ele é diferente do prevíndio. Tá? É um plano em que a acumulação, a contribuição e a rentabilidade é bastante significativa. Tá bem? Paulo Mori levantou a mão lá. Por favor, Paulo. Não estamos te ouvindo, Paulo. Bom dia. Fica de fora o microfone. Nós estamos te ouvindo, Paulo. Nós estamos te ouvindo. Fala mais próximo do teu microfone. Agora estão ouvindo? Sim. Tá. Gilmar, a respeito de riscos, né, dos planos Previndi, vocês seguramente devem ter aí definido uma matriz de riscos, né? Quais seriam os principais riscos e o que está planejado a respeito de possíveis riscos? Olha, a característica do plano de benefício definido, né, por si só, já é um plano que tem lá os seus riscos próprios, né? O risco de longevidade, né? O risco de investimento hoje, ele está mitigado através do ARM, que nós fizemos ainda em 2015, mas ainda assim tem algum risco, que seria o risco de reinvestimento, né? O que eu quero dizer com isso? Nós compramos lá em 2015, vou abrir um parênteses aqui que vai ser um pouquinho mais longo, tá, Paulo? Se me permite. Em 2015, nós compramos 95% do ativo de cada um dos planos em títulos públicos, certo? E casamos com o passivo. Só que nós tínhamos um limite de tempo. O governo não emite título acima de 40 anos de vencimento. Então, nós tínhamos um horizonte de 40 anos. E casando com os fluxos dos passivos, ou seja, também só com 40 anos de fluxo. Só que, se vocês olharem o nosso fluxo, ele é de 100 anos. A atuária, quando faz o fluxo, ela está prevendo que vai ter uma pessoa recebendo ainda em 2120. Espero que seja eu, né? Mas eu acho difícil. Então, esse é um risco. Como também caíram os juros, né? Os juros da NTNB, que é o título que nós compramos, bom, nós compramos já com rentabilidades menores do que aquelas que nós compramos em 2015. Esse também é um risco, né? Mas é um risco que está sendo administrado por outros eventos que vão ocorrendo, como, por exemplo, pessoas vão saindo dos planos. Agora, o sistema FIEGS tomou a decisão de acabar com o quinquênio. Isso também evita o crescimento real de salário, diminui o risco de crescimento real de salário. São esses os eventos que a gente tem que ir administrando. E se por acaso tiver muito vencimento, como por exemplo em 2024, é um ano que tem bastante vencimento de título público. Bom, daí a gente vai ter que pegar esse valor que a gente não vai conseguir reinvestir, é uma questão hipotética aqui, né?
e é mercado, como a gente faz hoje com os recursos do plano de contribuição definida. Aí vai ter um pouco mais de volatilidade, vai depender muito de como estará a renda fixa naquele momento, como estará a renda variável. Hoje, por exemplo, nessa outra estrutura de investimentos, nós investimos em renda fixa, renda variável, investimentos estruturados, que são fundos de investimentos um pouco mais diversificados, como o multimercado, e inclusive investimentos no exterior. Tá? Então, o risco existe sempre, né? E a gente tem que ir administrando ao longo do tempo, né? Dentro de parâmetros técnicos e aceitáveis. Mas eu diria que é isso, eu acho que são dois riscos que nós temos aí, que é o desempenho, né, do nosso passivo, certo? De como que a massa de participantes e assistidos vão desempenhar, né? Por exemplo, o caso da Covid. Felizmente, nós não tivemos muitos óbitos, né? Graças a Deus, né? Temos uma excelente participação aqui de pessoas. Mas isso, se tivesse ocorrido, por exemplo, teria sido bom para o plano, né? Menos pessoas recebendo. Não é o que a gente quer, mas é o que acontece. Então, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Tá? Mas isso é um risco também que é controlado. O atuário usa técnicas para controlar essa situação. A Marília é uma pessoa muito conservadora. Nós já fizemos várias auditorias, vários testes com relação ao trabalhador, porque essa é a técnica que manda que a gente faça, que a gente teste tudo, né? E, normalmente, ela é sempre mais conservadora do que os testes que nós fizemos. Então, isso nos dá uma tranquilidade quando apresentamos os resultados, né? Eu vejo esses como os dois maiores riscos. Teria outros riscos supervenientes, por exemplo, se o sistema S acabasse, tá? Bom, esse é um risco que pode acontecer, né? Não está sob nosso domínio. Ainda assim, eu não sou muito pessimista com relação aos planos, porque, como a Marília falou, boa parte da população já está aposentada. Ou seja, nós precisamos cada vez de menos recursos da patrocinadora. Tanto que o nosso fluxo hoje ele já é negativo há bastante tempo. Tá? Não quer dizer que não teria um impacto, teria sim. Mas quanto mais passa o tempo, talvez menor seja esse impacto. Tá? Então, eu vejo esses como os maiores riscos. O resto é o dia a dia de ir administrando. Operacionais. Né? Não sei se eu respondi. Muito obrigado. Eu teria uma outra pergunta. Tu chegaste a falar aí dos investimentos, né? Os planos Previndi, SESI e Senai estão distribuindo as aplicações ou está tudo numa mesma cesta? Como é que está isso? Não, nós temos o ALM hoje, Paulo, que a grande maioria, acho que hoje é 94%, quase 95% dos ativos estão em títulos públicos, né, que são títulos de risco soberano. Em tese, é o menor risco que tem no mercado, então ele não está diversificado. Nós compramos todos com uma rentabilidade muito boa, né, todos eles, quase em 2015, compramos todos acima de IPCA mais 6% ao ano, coisa que hoje seria ótimo se nós conseguíssemos, né? Depois, ao longo do tempo, nós fomos comprando mais títulos, mas com rentabilidades já um pouco menores. O ano passado, a gente ainda aproveitou ali, falar aproveitar é até estranho, né? Mas quando teve estourou a pandemia, né? O episódio da coronavírus, o mercado estressou bastante, então as taxas de juros subiram. Nós fomos lá e aproveitando esse momento. Era um momento em que a gente estava com bastante liquidez na carteira, rodando a uma rentabilidade muito baixa, que era do CDI no momento, e conseguimos esticar ali, pegamos IPCA mais 4,47 ao ano, que naquele momento era muito bom. Então, são características diferentes. Esses planos, esse ALM possibilitou em 2015 que nós revertêssemos um déficit nos dois planos que se encaminhava para equacionamento. Naquele momento, nós aproveitamos uma janela de oportunidade, saímos da estrutura de fundo de fundos, onde sim ele era diversificado, eu acho que você vai lembrar, Paulo, em diversos segmentos,
mas que ele não rentabilizava a parâmetros de taxa de juros de 6% ao ano mais inflação, né? E aí, quando a gente fez aquilo, nós conseguimos aumentar um pouco mais, aí tem uma questão bem técnica, aumentar um pouco mais a taxa de juros do passivo, isso fez com que o passivo reduzisse, o nosso ativo caminhasse de forma mais flat, sem muita variação, e assim revertemos um déficit que quase se encaminhava para um reposicionamento. Então, aquele ali foi uma janela de oportunidade que, felizmente, até hoje vem funcionando, e a gente acha que vai funcionar aí ainda por um bom tempo, mas que a todo momento tem que ser revisitado. Pessoal, está chegando vários questionamentos aqui, né? E eu quero registrar aqui a participação da colega Lira. Obrigado, Lira, por participar do nosso evento, né? E já vou responder aqui, Lira, o questionamento que eu vou transmitir aqui para os demais colegas. Aliás, eu acho que é a Lira que tinha que responder todos os questionamentos. Vou passar a palavra para ela aí. Lira, tu vai ser convocada para os próximos. Assim que permitido aí o presencial, tu sempre nos prestigiou com a tua presença, né? E hoje mais uma vez, aí eu te agradeço. Mas a Lira pergunta, né, pessoal, em relação ao plano Previnde SESI, o que poderia ter ocasionado o déficit aquele de 7 milhões? Né? Lira, como nós comentamos, e a Marília também comentou, 2020 foi o ano que nós revisitamos todas as premissas e hipóteses do plano. Né? Eu vou citar uma delas, que talvez é a mais fácil de explicar, que é a tábua de mortalidade geral. Nos estudos que nós fizemos de aderência, o pessoal do Previnde SESI demonstrou estar vivendo bem mais. Então, nós tivemos que fazer um ajuste alterando a tábua de mortalidade do SESI. Cada vez que se avança na expectativa, o que faz? Ocasiona, sim, um déficit, né? Um outro ponto também a ser destacado no SESI foi o crescimento real de salário, ainda no exercício de 2020, que teve uma variação que pode se considerar um pouco mais expressiva. Este risco do crescimento real de salário já está também aqui esclarecido com a convenção coletiva, que retirou o quinquênio de todos os participantes em atividade nos exercícios agora de 21 para frente. Então, esse foi também um dos motivos. E o terceiro item, Lira, como se observa, né, nas taxas de juros, a taxa de juros de 2020, a Marília também comentou isso, nós tivemos que reduzir a taxa de juros de 5,40 para 5,25. Lembram daquele exemplo da Marília lá, de um benefício de R$1.000 numa taxa de juros a 5%, ou uma taxa maior, a diferença que faz. Então, esses três elementos foram os elementos aí preponderantes que consumiram um pouco do resultado do SESI. Mas lembrando que o resultado, pelo ajuste de precificação, levou o plano para um resultado total positivo ainda, aproximadamente de 9 milhões. Tá bem? Espero ter te esclarecido, Lira, tua pergunta. Eu queria agradecer aqui, tem várias manifestações, né, em relação ao nosso encontro, da Tânia Irazoc, obrigado, Tânia, por participar do nosso evento, do Boaz e do Gildo, e tem escrito aqui a Gislene para fazer uma pergunta. Gislene, por favor. A Lira agradeceu. Também. Gislene, ativar o microfone. Gislene, tu tem que ativar o microfone. Está me ouvindo? Sim, agora sim, Gislene, bem-vinda. Na verdade, aquela mãozinha foi um erro. Quando tu perguntaste se podia gravar, eu disse sim, com a mãozinha. Foi só isso, não, está tudo muito bem explicado, tá ótimo, não tem pergunta nenhuma. Tá certo, pessoal. Muito obrigado, Gislene, pela tua participação. Pessoal, ainda... Eu que agradeço. Tá certo. Alguém quer encaminhar algum pedido, alguma pergunta, algum esclarecimento? Lembrando, né, pessoal,
que a Indusprev ainda está em teletrabalho parcialmente, né? Mas durante todos esses 15, 16 meses, nós sempre mantivemos aqui, embora em alguns períodos, minimamente um plantão para receber todas as demandas. Também as reuniões dos órgãos colegiados do Conselho Deliberativo, tivemos uma ontem, né, Rosângela? Do Conselho Fiscal, dos nossos comitês, né? Atendemos todas as convocações do exercício de 2020, dentro desse novo ambiente aí que nós tivemos que nos adaptar. Chegou mais uma pergunta aqui, saber qual a gestão dos nossos recursos por essa competente equipe. Abraço e ótimo ano para nós. É só um esclarecimento ainda, Gilmar, da nossa estrutura de investimentos, se pudesse ainda voltar um pouquinho. Certo. Então, a nossa estrutura de investimentos para ambos os planos, né? Nós temos hoje lá mais ou menos 95% dos recursos comprados com títulos públicos com vencimentos até 2055, que é o último vencimento que o governo emitiu títulos, que são as NTNBs. Tá? No momento em que a gente compra aquele título, por exemplo, compramos um título de 2050 e 2015 a uma taxa de IPCA mais 6,12% de juros ao ano. Então, mensalmente, aquilo é contabilizado como o valor da inflação, que é o IPCA, mais uma taxa equivalente a 6,12% ao ano, trazendo isso para um valor ao mês. Então, a nossa estrutura hoje, ela é casada assim. Então, tem vencimentos que ocorreram no ano passado, outros investimentos que vão vencer agora em 2022. Semestralmente, nós recebemos esses juros, que são os cupons que o governo fala, né? E aí, desses juros que nós recebemos, nós utilizamos para fazer os pagamentos, né? Para fazer as operações de caixa do dia a dia e também reinvesti-los. Então, a nossa estrutura de investimentos do Previn, Senai e do Previn SESI hoje é mais ou menos 95% de título público e os outros 5% é um fundo de liquidez para fazer frente aos compromissos do dia a dia, que também são títulos públicos. Então, hoje, atualmente, esses planos não têm renda variável, não têm investimento em ações, não têm investimentos em CDBs, não têm investimento no exterior, não têm investimento em dólar, nada cambial, nada disso. Eles estão em títulos públicos com o chamado risco soberano, que, em tese, é o menor risco que tem no mercado, ou seja, o grande risco seria o governo brasileiro quebrar, mas, em tese, se o governo quebrar, o mercado todo já estressou antes, né? Então, por isso que a gente diz que é o menor risco. Não que não exista o risco. Existe o risco, existe. O Brasil já quebrou outras vezes, né? O Brasil já quebrou ainda nos anos 80, a Argentina quebra toda hora, mas é o menor risco que temos hoje é o risco nacional, né? Risco do país, risco país, né? Pessoal, ainda temos aí alguns minutinhos, se tiverem algum outro pedido de esclarecimento, alguma manifestação também aos colegas, por favor, o espaço ainda está aberto. Pode colocar no chat, se quiser. Quem quiser também escrever ao seu questionamento, nós daremos também atendimento a todas as solicitações, também posteriormente aqui ao evento. Bom, pessoal, eu queria então agradecer a participação de vocês, todos, que nos honraram aqui com este formato, né? Para nós também é um desafio atendê-los neste formato, mas esperamos que em 2022 possamos nos encontrar para aquele habitual café, aquele abraço, que nem disse a Marília. Agradecer a Marília, agradecer as nossas patrocinadoras, agradecer a equipe toda da Indusprev, né? Nós somos especialistas em previdência, não somos especialistas aqui, né, em cenários, em gravações, mas com muita satisfação a gente desenvolveu este encontro. Sim, Gislaine, te respondendo aqui a tua pergunta, nós vamos disponibilizar esse vídeo depois lá no nosso portal,
né, para vocês também, se ficou alguma dúvida, poderem assistir e até também passar para os outros colegas que não tiveram oportunidade em função de compromisso ou alguma dificuldade de acesso aqui à nossa plataforma. Meu muito obrigado, se cuidem, né, e contem aqui com a equipe da Indusprev para qualquer necessidade, qualquer atendimento, em qualquer momento estamos à disposição aí nos nossos canais, nos nossos telefones, no nosso portal. Por favor, fique com Deus aí e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu? Um bom dia para todos. Bom dia. Palmas. Obrigado. Tchau, bom dia. Eu queria só acrescentar aqui que o travesseiro, às vezes, ele é bom conselheiro e também ele nos traz algumas lembranças, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem, ao longo da semana que vem, ainda voltar em algum tema aí que a gente não conseguiu vencer ou ficou alguma coisa, fique à vontade, a nossa equipe está à disposição, nós também estamos à disposição, será um prazer tentar responder a vocês todos. Tá bom? Muito obrigado, bom dia. Obrigado. Bom ano. Só apertar aqui, né, Cláudio?